Quem sai do Brasil para viajar ao outro lado do mundo, literalmente, não imagina o quão incrível é o Japão pelas infinitas experiências que se pode ter por lá. São essas diferenças culturais da Terra do Sol Nascente que muda tanto a cabeça das pessoas que visitam o país. O Japão é uma nação extremamente organizada, educada e limpa. Quem já foi diz que não vê lixo no chão. Nenhum! Por lá existem regras de boas convivências até nos transportes públicos. Além das paisagens maravilhosas, da cultura milenar, dos templos a cada 4 ou 5 quarteirões, o país dos videogames é um país de consumo curioso. Coca-Cola transparente, Kit Kat de wasabi, biscoitos de feijão doce, lojas de fantasias de anime e museu do miojo. Tem de tudo no Japão. Quem foi afirma. Tudo! E para quem achava que japonês só come sushi, saiba que a culinária vai muito além do peixe cru. Sejam muito bem-vindos ao nosso mapa de viagem. Nosso destino nesse episódio é uma sociedade milenar com cultura e costumes que podem deixar os ocidentais com vontade de conhecer. Vamos ao Japão, uma terra que, além de muita beleza, agrega experiências impensáveis a qualquer turista. Muito além dos animes e dos videogames, a terra das geishas e dos samurais traz ensinamentos que o mundo deveria usar. Vamos começar nossa viagem? Ajuste aí seu GPS, pega uma taça de um bom vinho. Hoje pode ser até um saquê. E venha comigo. Eu sou Rimene Amaral e nosso mapa de viagem está começando. Neste episódio eu recebo o publicitário e professor Vinícius Seixo de Brito, um admirador da cultura japonesa. Foi essa admiração, ainda criança, pelos seriados e desenhos japoneses que o fez pensar que o outro lado do mundo deveria ser muito diferente daqui. Acredito que ele tenha descoberto algumas dessas diferenças. Vinícius, muito obrigado pela presença, obrigado por ter aceito o nosso convite e estar aqui no nosso mapa de viagem. Eu que agradeço pelo convite, é um privilégio, um prazer. Então quer dizer que tudo isso começou com o Spectreman, é isso? Começou não só com o Spectreman. Spectreman eu era muito criança na época, mas eu já gostava, já achava interessante aquela estética de ver os prédios diferentes, os carros diferentes. Mas nos anos 80, a Rede Manchete passava Jaspion, passava Changeman. Foi ali que eu falei, cara, existe um outro lado do mundo que é o avesso do Brasil. Assim, as coisas, eu via a estética e achava muito diferente. Achava muito curioso como que parecia que um país tão diferente existisse. E você imaginava que era tudo aquilo? Ou você imaginava e queria ver se era aquilo realmente? Você não imaginava que aquilo podia ser apenas efeito especial de filme de japonês? Não, mesmo se fosse, eu queria ir lá, porque eu sempre gosto de ver para crer. Quero ver com os meus próprios olhos, eu sempre fui muito curioso. Sempre gostei de ler, de saber como é que as coisas funcionam. Então, quando eu via aquilo, eu pensava, será que é mesmo? Isso eu preciso ir para ver, para saber se é desse jeito mesmo, né? Mas eu acreditava que fosse, porque os carros eram de verdade. Depois eu via em alguma revista, algum jornal, falava a marca famosa de carros Mazda. Falava, existe lá, aqui nunca tem. Se um dia eu vir um carro Mazda na rua, já posso falar, é japonês. Né? Não era muito a época dos carros importados ainda. Mas a viagem se concretiza mesmo quando você resolveu vencer alguns medos. Como é que foi isso? Ainda no Brasil, muito antes de eu ter feito uma primeira viagem para fora, a primeira viagem para fora que eu tinha feito foi para os Estados Unidos, bem aquela de ficar deslumbrado mesmo, de ver qualquer bobagem que eu via, eu queria tirar foto e falava, é diferente do Brasil, né? A maçaneta da porta aqui e tal. E eu era muito apaixonado, quando eu era criança eu tinha muito medo de parque de diversão. Meu pai me levava, eu não ia em nada, ficava só no carrossel, naqueles bem baixinhos. Quando eu fiquei adolescente, um dia eu resolvi, vou experimentar montanha-russa. Aliás, na adolescência eu resolvi encarar meus medos todos. E vou experimentar. E fiquei apaixonado. Anos se passaram, eu já era adulto. Estava na rede social, apareceu um vídeo, as 10 maiores montanhas russas para se conhecer. E a primeira era do Japão. Quando eu vi que era do Japão, a primeira, eu falei, nossa, eu não vou nunca, é do outro lado do mundo, é outro planeta isso, não vou, deve ser caríssimo, né? E no outro dia, a rede social ficou me mostrando passagem para o Japão. Conspirações. Ou universo, inspirações. E aí eu falei, cara, no outro dia os alunos, deixa eu clicar para ver como é que é, né? Se é possível. E era muito barata a passagem. A passagem estava muito barata, eu fiquei muito tentado. Falei, cara, vai ser agora ou nunca. Vamos ver se vai dar certo, né? Aí eu vi quanto é que era. Na época, isso em 2016, essa promoção acho que era ida e volta por R$ 1.800. E eu falei, não, eu posso. Uma pechincha, né? Uma pechincha. Eu falei, nossa, eu posso ir.
Aí eu fiz um plano maluco, que era sair daqui na sexta, pegar 24 horas de voo, Bate e volta pro Japão. bate e volta ali de Pirinópolis. Passear na montanha-russa e depois voltar no domingo. Porque eu pensei que a estadia lá fosse ser uma fortuna. Eu falei, vou conseguir pagar uma estadia no Japão. Essa passagem eu consegui pela Pechincha, deve ser R$ 1.000 a diária, sei lá. O Japão é primeiro mundíssimo, né? A coisa mais primeiro mundo do mundo que vinha na minha cabeça era produtos eletrônicos do Japão nos anos 90, né? Comprei um rádio que é japonês, comprei um videocassete, é muito bom, né? Então eu imaginava que fosse caríssimo, acabou que não era. Então quer dizer que depois de pensar nesse bate e volta, a viagem acabou rendendo mais do que você imaginava. Foi, porque eu entrei em contato para propor esse plano maluco meu para um grande amigo que é fissurado em animes, em cultura japonesa, mas também nunca tinha ido. Perguntei para ele, falei, o que você acha dessa ideia minha de sair na sexta, chegar lá no sábado, ir no parque de diversões e voltar no domingo? Mas eu perguntei sério. Aí ele, Vinícius, olha o preço de uma estadia. Falei, fica uma semana, falei, cara, vamos conseguir, mas deixa eu olhar. Aí quando eu vi que existia hostel, que era uma coisa que eu nem sabia que existia. Na minha cabeça, hostel era dormitório, era uma bagunça, sei lá. E ele já tinha ficado em hostel em São Paulo e me disse que tinha sido bacana. Aí eu vi que cabia no bolso. A estadia de um hostel, quando eu fui, era R$ 80. Hiper organizado, uma limpeza. É o Japão, né? Sim, aí quando eu vi que eu pensei, mas a refeição vai ser cara. Aí eu olhei lá, descobri um site que mostra o preço médio das coisas em todos os países, em cada capital. Aí vi que uma refeição no McDonald's era equivalente a uma refeição aqui no valor, no preço. Eu falei, não, cara, peraí. Você viu que não era uma coisa tão distante financeiramente falando. Não, porque eu imaginava que as pessoas só viajavam para a Europa, Estados Unidos ou Argentina porque era o que cabia no bolso. Falava, todo mundo deve viajar para os Estados Unidos porque cabe no bolso. Não passava pela minha cabeça que era uma coisa muito mais cultural do que financeira. Para documentação, como é que foi para você conseguir o visto para o Japão? Aí eu pesquisei em vários blogs como é que fazia, tudo, fui saber que tinha visto e tal, e descobri através de um blog, eu joguei no Google, Mochilão pelo Japão. Você tinha que ir ou em São Paulo ou em Brasília e pagar uma taxa de R$ 120, eu acho, na época, R$ 100 para fazer o visto, não tinha entrevista. Você só pagava a taxa, deixava o passaporte, você tinha que ir buscar, diferente dos estadunidenses, né, que eles mandam pra gente pelo correio. Aí convenci meu amigo aí comigo, a gente fomos os dois juntos, até Brasília, fizemos o visto, já voltamos, na outra semana eu já voltei para buscar o passaporte, compramos a viagem de R$ 1.800 e lá fomos dois desbravadores. E como foi sua bagagem, Vinícius? Porque quando a gente fala em viajar, é mochilão, né? Você colocar algumas coisinhas na mochila para ficar... Para quem queria um bate e volta, mas você levou o quê? Mochila, mala? O que você levou dentro da bagagem? Até hoje eu só viajo com mochila, mas essa foi a mochila maior que eu levei até hoje, assim, eu digo maior de mais cheia. Porque como eu nunca tinha feito um mochilão, quando eu fui para os Estados Unidos antes, eu tinha ido com a minha mãe tinha morado já lá, então eu tinha onde ficar, sabia que eu ia ter um lugar bacana para ficar. Dessa vez, apesar que foi a primeira vez que eu fazia mochilão, eu coloquei 4 calças jeans, um monte de coisa, a mochila saiu daqui abarrotada. Uma mala, né? Era uma mala. Pesada, aquela coisa. Quando eu cheguei lá que eu via as coisas para comprar, eu falava, nossa, não cabe na mala. Trouxe roupa demais. E acabou que eu usava 2 calças jeans, 2 eu não usei. Levei 5 blusas de frio, porque eu fui no inverno, quando 2 bastavam. Aí aprendi, com essa surra que eu levei, eu aprendi que eu não precisava dessa mala tão cheia. Descobri também que no Japão, como tudo é muito prático, em cada quadra praticamente você tem uma lavanderia daquelas de moeda, que você coloca, você paga R$10, R$15 para lavar e secar uma mala de roupa. A cabeça muda. Você desembarcou em Tóquio, qual foi a primeira impressão logo na chegada que você teve? Quando a gente vai para o Japão por Tóquio, você tem 2 possibilidades de desembarque. Tem uma cidadezinha que é como se fosse Goiânia-Anápolis, uns 60 quilômetros, que se chama Narita, e é um grande aeroporto internacional, e tem o aeroporto de Haneda, que fica no centro de Tóquio mesmo, bem na cidade. A gente chegou por essa cidadezinha, e foi muito legal a gente chegar, porque quando a gente chegou no aeroporto, tinha uma pintura na parede daquele personagem de videogame do Super Mario, dizendo bem-vindo ao Japão. E aí quem gosta de videogame já se sente acolhido pela cultura, fala, cara, é isso, né? Não é uma coisa... Nem eles se levam a sério nisso, né? Você fala, que é o país do videogame, né? Então foi ótimo. A gente chegou e um choque bom, positivo, que a gente estava esperando mesmo. Né? E a língua? Teve dificuldades? Porque o inglês não é assim tão difundido, mas não. Rola o inglês lá? Mais ou menos. Quase ninguém fala inglês. E aí? Mímica? Mímica, Google Maps. Para viajar hoje, com um bom celular, você já garantindo uma conexão de internet, você consegue viajar pelo mundo inteiro. E lá não foi diferente. A grande vantagem é que
porque todos os lugares que você vai, que são pontos turísticos, as placas são bilíngues. Elas vão estar em inglês e japonês. E quando a gente precisava se comunicar com alguém, que era muito raro, pedir alguma informação, a gente escrevia no celular e mostrava a tradução, a gente fazia mímica, ou a pessoa falava o inglês dela com 2 palavras e a gente tentando explicar tudo em inglês. Vinícius, existe essa tecnologia toda mesmo no Japão? Ou seja, você está andando na rua, tem internet para tudo quanto é lugar? Não, não tem. Internet não. Eu achava também que tinha isso. Inclusive, eu pensei até em não comprar um pacote de internet quando eu fui, porque eu falei, vai ter em todos os lugares, vai ter a internet mais rápida do mundo, né? Nos pontos turísticos tem, na rua não, mas eu tinha ouvido esse boato de que na rua você anda, a internet é velocíssima e tal. Ainda bem que a gente conseguiu a internet, inclusive uma coisa muito interessante que eu não sabia. Ainda bem que você está me avisando isso, porque se um dia eu for ao Japão, eu já sei que não tem internet de graça para todo mundo no meio da rua. Não tem. Eles alugam, no aeroporto você já aluga um aparelhinho pequenininho, assim, de bolso, que ele vem com um chip dentro e ele é Wi-Fi. Então serve para você e seu grupo de 4, 5, 10 pessoas vão usar aquele mesmo aparelho. Não precisa comprar um chip para cada um. E aí já saímos do aeroporto com esse aparelho, só colocamos no Google Maps para onde que ia. E funciona incrivelmente bem. A tecnologia para a internet não é como a gente pensa aqui. Mas o resto todo, o trem do metrô diz que vai chegar, vai parar 12h48 na estação, você esteja lá 12h47. Porque 12h49 ou 12h50 vai chegar outro, não é aquele mesmo seu. Não tem atraso. Alimentação. Como é que foi bancar a comida durante esse tempo que você ficou lá? Você imaginava que seria uma coisa caríssima, foi? Não foi caríssimo. Eu imaginava que seria caríssimo pelo que eu vi as pessoas falando e tal, aquela coisa. Mas quando a gente chega lá, existem 3 redes de conveniência muito famosas que você literalmente, não é nem praticamente, você tem literalmente uma em cada quadra. Você anda 100 metros, você chega e tem de tudo, desde produto de papelaria a todo tipo de comida pronta. Então, é como farmácia em Goiânia, como posto de gasolina em Goiânia, né? Exatamente. E aí você vai chegar lá e tem o que a gente chama de bentô, que são as marmitas deles, com sushi e tal, costuma ser mais caro. Como eu estava regulando meu dinheiro meio com medo, assim, eu fazia questão de todo dia, vou experimentar uma cerveja local, preciso conhecer a cerveja japonesa, aquela coisa, porque eu gosto de cerveja. E aí? Muito boas, muito boas. Eu achava que era só o saquê, né? Que você fala, são muito tradicionais. Você vai no restaurante japonês aqui, eles te oferecem saquê. Tem várias marcas de cerveja. Experimentava várias. Falava, bom, no final das contas, cerveja é cerveja no mundo inteiro. Eu descobri isso do outro lado do mundo. E as comidas você tem muito, eles comem muita massa, comem muito macarrão, comem muito legume. Arroz, muita comida embalada também, muita né? comida embalada, mas tem o supermercado, você pode ir lá comprar arroz, tem todos. A base da culinária japonesa não é o peixe, é o arroz. O que é mais comum de se encontrar para comer na rua? Sushi todo dia não, né? Não, sushi todo dia não. Sushi eu acho que eles vão muito como a gente costuma ir aqui para uma pizzaria para comemorar o fim do dia, o happy hour. Às vezes a gente vai para uma churrascaria. E lá eu já vi que eles vão para bar de sushi assim, mas fazem muita massa que às vezes leva algum fruto do mar. Então tem um bolinho que eles fazem que se chama takoyaki, que são umas bolinhas pequenininhas fritas e dentro tem um pedacinho de polvo, mas é um pedacinho. Uma isca, é um pedacinho mesmo. E isso é um país que, ao contrário dos Estados Unidos, não é uma população gorda. A gente tem uma população obesa, a obesidade é um problema nos Estados Unidos. No Japão, até é engraçado, porque eu fui comprar uma blusa de frio e aí pensei, vou comprar tamanho M, que é o que eu vi no Brasil. Tive que comprar GG, porque a estatura deles, eles são baixinhos e são magrinhos. Por causa dessa alimentação. Os doces não têm açúcar, é pouquíssimo açúcar. Esse açúcar que a gente come aqui, o doce que chega enjoa, dá sede. Isso é só o Brasil mesmo. Pô, só no Brasil. Mas lá é assim, é o limite. Acho que eles põem um pouquinho de açúcar só. As comidas são porções muito pequenas. Agora, quando a gente fala em tecnologia, a gente fala de máquinas também, que vende de tudo, espalhado pela cidade inteira. Tem isso mesmo? Tem. Desde máquina que vende bebidas em quase toda esquina, você vai ter uma máquina que ela fica ao léu. Ela toma chuva, suco, refrigerante, chá, tudo café, isso. Café em lata, quente e frio, refrigerante, sucos, águas, isotônicos. E as máquinas mais malucas. Você vai numa estação de metrô, tem uma máquina que vende bolo em pote. O pote é transparente para você poder ver qual que é o recheio. Tem máquina de sorvete, máquina de picolé, máquina de livro. Eles são fissurados por máquina. E recheios, por exemplo, você falou de bolos com recheios que para nós são totalmente incomuns, né? Como você falou, bolinho de feijão doce. Feijão doce eu já comi no café da manhã na Inglaterra. No café inglês, eles servem um feijão doce.
mas não chega aos pés de um bolinho de feijão doce, que eu acho que deve ser até melhor do que o feijão doce servido no café da manhã na Inglaterra. Quem imagina um Kit Kat recheado de chocolate, de wasabi? O wasabi, para quem não sabe, é aquela raiz forte que é servida na comida japonesa. Ela é um verde bem forte, o sabor dela é muito forte. Não que seja picante, mas acaba sendo por ser muito forte. Né? Então, tudo isso acaba trazendo isso que a gente fala, é uma coisa literalmente do outro mundo. Para nós é completamente diferente. E essas máquinas vendem de tudo isso. Vendem de tudo, e você vai nas lojas, mesmo nessas lojas de conveniência ou em grandes supermercados, e é comum você ver que tem um público que vai à procura disso, porque são produtos que às vezes são de marcas mundiais, mas que são feitos para esse mercado específico japonês. Então, o Kit Kat é uma marca da Nestlé que é mundial, mas só no Japão que você tem sabores de todo tipo, desde sabor champanhe, sabor morango, uva, matcha, que é o que eles usam muito lá, wasabi, aí eles lançam um sazonal, Coca-Cola transparente, lá, procurei, não achei, eu tinha lido aqui numa matéria, era refrigerante sabor bacon, e eu procurei e não achei, porque eu falei, não, preciso experimentar isso, né? Isso que eu te falei, da curiosidade, que eu sempre fico muito curioso, eu preciso conhecer. Existe, eu quero ver, eu quero saber que gosto que tem. Para mim não basta só ver, eu li na internet que existe. Tá, mas qual é o sabor que tem? Você não quer conhecer? Claro que quero. É claro, é preciso. Eu acho que o sabor principalmente quando você está fora, o paladar é um dos sentidos que mais te traz lembranças, né? E quando você está fora, experimentar tudo isso, faz bem para você guardar na memória também. Você teve em quais cidades? Como é que era a sua locomoção lá? A gente tinha planejado. Quem fez o plano dessa primeira viagem que eu fiz foi esse amigo meu. Porque ele falou: olha, eu vou olhar, você pode ficar quantos dias? Eu falei: tantos dias. O que você quer conhecer? E eu falei: ele já conhecia? Não. Aí, porque ele conhecia mais da cultura do que eu pelos animes que ele assistia. E eu falei: prioridade é a montanha-russa, que fica em Tóquio mesmo, fica uns quilômetros de Tóquio. E eu queria conhecer Hiroshima. Quando ele fez o plano, ele falou: você tem certeza que você quer conhecer Hiroshima? Não dá para tirar, porque ela fica muito ao sul, a gente vai perder muito tempo locomovendo. Eu falei: não, preciso conhecer. É muito histórico. Também disso, de que eu sempre ouvia falar nas aulas de história e pensava: nossa, jogaram uma bomba lá, como é que tá a cidade hoje? Eu quero ver. E acabou que valeu muito a pena. Então a gente saiu, passamos alguns dias em Tóquio e fui a essa montanha-russa. Pegamos um trem-bala, você tem que comprar se você comprar o bilhete antes, turista tem prioridade no preço desse bilhete. Você paga mais barato se você for um turista estrangeiro. Quando você fala mais barato, essa distância aí, de quanto tempo mais ou menos e qual foi o valor em real? Na época a gente pagou R$1.000 nesse bilhete para usar ele durante 7 dias, e ele funcionava para qualquer cidade do Japão e para alguns trens do metrô das principais cidades de Tóquio, porque é da rede que eles chamam de JR, né? E a gente pagou R$1.000, na época acho que era 30 mil ienes, uma coisa assim. Para eles lá é mais caro. Então durante 7 dias você podia usar esse bilhete para onde eu quisesse, quantas vezes eu quisesse. E você ficou quanto tempo nessa primeira viagem? 12 dias. Então com 2 bilhetes você resolveu sua vida. Acabou que eu passei muito tempo em Tóquio e não precisava usar lá dentro. Então eu esperei eu sair de Tóquio para valer os 7 dias, né? Quando eu saí, já fomos direto para Hiroshima, que é uma distância, se eu não me engano, de 800 quilômetros. Você faz em pouquíssimas horas. O trem pega 300 quilômetros por hora. Você faz. Agora você falou uma coisa, quando a gente estava conversando, que é uma coisa curiosa, né? Eu tive na Suíça um tempo atrás, e na Suíça o que me chamou muito a atenção foi quando eu saí do hotel para andar nas ruas e as pessoas cochicham. Você não escuta pessoas conversando na rua, os carros não fazem barulho. São carros elétricos, então eles são muito silenciosos. Os transportes públicos também são assim, tanto trem, metrô, quanto ônibus. E você falou sobre o silêncio dentro dos trens e do metrô. É um choque cultural mais positivo, né? Eu adorei. Quem não? Eu gosto muito. Assim, tem gente que eu acho que eu ouvi pessoas relatando que sentem falta, que sentem incomodadas. É tanto o silêncio, o tamanho do silêncio, que a pessoa fica constrangida. Mas eu achei muito legal, assim, foi um choque, porque você está dentro de uma das maiores estações de metrô do mundo, você está em Shibuya, que é um bairro de Tóquio, tem o maior cruzamento do mundo de pessoas, né, pedestres, e você desce uma escada, você entra no metrô no silêncio absurdo. Sepulcral, literalmente. Ninguém fala nada. Às vezes você vê uma pessoa outra conversando, mas na base do cochicho, mas aquele atendeu o telefone, jamais. Às vezes o trem está lotado, as pessoas penduradas porque não tem onde sentar, mas um silêncio. Você fala assim, cara, como é que pode? Uma curiosidade minha, o cumprimento das pessoas, porque o brasileiro a gente tem a mania, né, de se abraçar, de se beijar quando se encontra nas ruas e tal. O europeu já não tem nada disso, o francês então nem se fala.
Como é que é o japonês com relação a isso? Não se cumprimentam com toque. É sempre aquela coisa de fazer a reverência. A reverência apenas, e de longe. Apenas, de longe. Quando a gente foi ficar hospedado em Tóquio, esse amigo meu, aliás, os hostels todos que a gente passou, que a gente foi para Hiroshima, Kyoto, Osaka e voltamos para Tóquio. Eu já mandei um e-mail antes avisando, somos brasileiros, gostamos de abraçar. Fiz isso mesmo. Aí o pessoal ficou meio assim, né? Quando a gente chegou no primeiro hostel, quando a gente foi se despedir dos funcionários, a gente fez uma coisa de brasileiros, fazer amizade, a gente foi abraçar e você vê que eles ficavam assim, meio tímidos, meio travados, né? A gente até tirou uma foto com eles, assim, falou, tira uma foto nossa. E aí eu tô Passou o braço. Tô segurando assim, eles estão assim, ó. Mumificados. Sem saber o que fazer com os braços. Vinícius, como é que é o atendimento no comércio, no Japão? Perfeito. Assim, para nós que a gente tem essa coisa do o atendimento aqui às vezes é meio grosseiro e tal, eles nunca são grosseiros, eles são sempre muito... Eles falam bom dia quando você entra, todos os funcionários falam bom dia numa loja se tiver vários funcionários. Quando você vai embora, eles falam obrigado, um funcionário escuta o outro falando obrigado, eles repetem todos na loja, vira uma cantoria de gente falando obrigado, e você fica, gente, mas eu só entrei para perguntar o preço, nem comprei nada. Arigato. É muito interessante, é muito engraçado. E essas pessoas também têm uma conversa retilínea, né? Não conversam alto. Tudo conversa baixinho, educadamente. O duro de ir pro Japão não é nossa, meu Deus, eu estive no Japão, não é isso. É que eu estive lá e depois quando você volta, você começa a perceber que essas nuances são diferentes demais no Brasil. Eu estava no supermercado esses dias, estava o gerente conversando com outro funcionário do lado do supermercado, do outro lado do supermercado, ele gritando, falou, não sei o que. Eu falei, gente, no Japão isso não aconteceria jamais, né? Claro, faz parte do nosso jeito, é cultural, então a gente não julga. Mas me dá saudade disso, dessa parte. A educação japonesa ela é elogiada em qualquer parte do mundo. E aqui no Brasil, teve a notícia durante a Copa do Mundo, que foi notícia que saíram assim, em todos os jornais, TV, que era a história dos estádios. Quando os japoneses levantavam do estádio, todo o lixo que era produzido lá, eles levavam junto. Dá para imaginar que lá no Japão é assim também? É questão cultural isso? É pior do que muito mais intenso do que a gente viu nas Copas, do que a gente vê sempre na televisão. Porque a gente pensa, de repente, que é só nessa situação que eles são organizados, que eles têm essa coisa com a limpeza. Nas ruas não tem cesto de lixo. Isso foi um choque para a gente, porque a gente consumia bebida na rua, refrigerante, água, comia alguma coisa. Entre uma estação de metrô e outra, eu falava, onde é que eu jogo isso? E a gente não achava um cesto de lixo. E mesmo assim as ruas são limpíssimas. Não tem lixo. A gente chegou à conclusão, e depois conversamos com algumas pessoas. Qual é o segredo? Que você fez o lixo, você produziu, você é responsável por ele. Não tem que ter alguém que vai limpar esse lixo. Mas dispensá-lo onde? Levar para casa, no Brasil não dava, né? Então, lá a gente estava de mochilinha, uma mochila menor na rua, a gente foi enchendo a mochila de lixo, o bolso, de papel de bala, qualquer que fosse. Chega no hostel, tem um local para dispensar isso tudo, separado também. Separa-se lixo, todo o lixo é separado. Então a gente entrava em alguma loja, tinha um cesto de lixo, falava, eu não bebi aqui não, mas eu vou desovar aqui, eu vou deixar aqui. E fazia assim, mas primeiro que a gente não teria nem coragem, aqui eu já não tenho coragem de jogar lixo na rua, imagina lá que você vê as ruas hiper limpas. O máximo que você via às vezes em algumas esquinas era bituca de cigarro, porque o pessoal fuma muito. Existe uma cultura do fumo lá. E de vez em quando, ao lado dessas várias máquinas de refrigerante, de bebida que tem, às vezes tinha um cestinho de lixo pequenininho, quando você via já estava abarrotado, porque muita gente que passava deixava o lixo ali. A segurança também de deixar brasileiro sorrindo de desconfiança. Segurança é uma coisa de maluco. Depois de uma outra vez que eu já tinha ido lá no Japão, eu viajei para um outro país e roubaram meu celular. Antes de eu ir para o Japão, de novo. E aí, todo mundo me avisando, dessa vez, cuidado e tal. Eu falei, não, gente, eu vou estar no Japão, não se rouba. Depois eu fui descobrir, conversei com algumas pessoas, vi umas matérias, que o que eles roubam lá é muito específico. Existe uma quantidade grande de bicicletas que são roubadas. Porque se anda muito de bicicleta por lá. Então é comum roubar sua bicicleta, mas abandonar ela em outro lugar. Então depois Pegou emprestado apenas, só não vai te devolver. Exatamente. Guarda-chuva diz que também, às vezes, se você deixa em algum lugar, alguém passa e pega. Tirando isso, por exemplo, tem uma coisa que é muito interessante, que já tinha lido antes. Tem muitos lugares lá que não aceitam cartão de crédito. Você vai ter que pagar no dinheiro. Então é muito comum o cidadão assalariado japonês receber o salário inteiro em dinheiro, coloca na carteira e vai pegar o metrô. Anda com o dinheiro inteiro do mês dentro da carteira. Loucura isso aqui, nem imaginar. Ouvi história de gente que lá, tem vários youtubers que eu sigo, que o cara teve a mochila dele, esqueceu a mochila dele no metrô, com tudo dentro, câmera,
cartão, celular e não sei o quê. Ele voltou na estação de metrô, estava tudo lá, entregaram. Provavelmente nem abriram. Não, provavelmente não. Vinícius, você também falou de uma coisa interessante, que é sobre a mistura empolgante da tradição com o moderno. Isso é notório no dia a dia lá? Como é que é? Explica um pouco para a gente, para quem está entendendo, assistindo a gente, entender um pouco de como que é essa mistura da tradição milenar com a atualização do moderno. O que acontece lá é que você pega um trem hipermoderno, hiperveloz, e você desce num bairro extremamente comercial, com arranha-céu, com casas para todos os lados. E quando você entra numa rua, você dá de cara com um pequeno templo, assim, um pequeno altar. Ou secular. De milenar, às vezes. Você entra lá, Kyoto era a antiga capital do Japão. Kyoto tem vários, dá para você passar um mês em Kyoto e não ver todos os templos que tem. E isso ao lado de coisas muito modernas, de prédios hipermodernos. Você tem estruturas lá que o prédio acende do lado de fora qual andar que está funcionando ou não para você saber antes. E aí do lado, às vezes, tem um altar, tem um templo, você está andando numa via. E como eles são, a maioria das pessoas do Japão são shintoístas, né? A religião predominante lá é essa. Então, é a reverência à natureza, aos ancestrais. Então, você está andando na rua, às vezes tem um altar, o pessoal deixou comida lá. Isso numa avenida. Você fala, gente, olha isso aqui. Do lado da estação de metrô, onde você paga para entrar com o celular. Uma oferenda, diríamos assim, né? Uma oferenda. Do lado de um prédio comercial extremamente movimentado, tem um pequeno cemitério japonês que deve ser secular, que deve ser milenar, é a antiga capital do Japão. Então, é muito isso de você estar andando numa área extremamente urbana e você entra numa rua ou uma viela, parece de repente um templo que pode ser pequenininho ou pode ser gigantesco, então as pessoas fazendo suas orações ali. E o respeito à ancestralidade lá é muito claro, né? Diferente das sociedades ocidentais, onde os idosos têm um lugar meio que fora de um destaque. Lá não, lá o idoso ele é elevado, né? Ele tem esse respeito. Tem, ele é visto como a pessoa que proveu a sua vida. Então se respeita muito isso. É tradicional do Japão, né? Que se respeitem. Claro que no mundo moderno as coisas vão mudando, mesmo lá. Mas que se respeitem os professores, que se respeitem as pessoas mais velhas, que se respeite a hierarquia. Até a coisa do cumprimento, eu fui estudar depois, eu fui ler depois, que quanto mais você se curva, mais respeito você tem por aquela pessoa. E esclarecendo aqui que existe uma lenda no Brasil de que os professores lá são mais importantes do que o imperador. Isso é mentira, isso é uma lenda, sério. O professor não é mais importante que o imperador, nem aqui nem lá. Não, é que fala que o imperador se curva para o professor não precisa, isso é uma lenda, isso é boato, é mentira. Vinícius, a paisagem, as cidades, quando você anda de um lado para outro, é uma coisa completamente diferente do Ocidente mesmo. Dá para distinguir, ver isso no dia a dia, nas paisagens, nas cidades. Primeiro porque todos os avisos, todas as placas que você vir por lá, elas vão ter algum bichinho. Elas vão ser fofas, como a gente diz no japonês, kawaii. Então tem um aviso de cuidado para não tropeçar na escada. Vai ser um bonequinho fofo tropeçando, ou vai ser um personagem de animação, assim, para adulto. Você fala, gente, que engraçado, tudo é fofo aqui, né? Tudo é assim. E onde você vai, tem essa coisa da tecnologia. Então, por exemplo, eu estava no aeroporto, passa um robô, está escrito no robô. Esse robô é vigilante, ele faz a segurança. Ele passa assim, você fala, nossa, muito moderno. Você sai, tem um prédio que a arquitetura é hiper arrojada, assim, mas tem a cara de Japão também, tem aquelas características. À noite, nos bairros que são bem frequentados pelos jovens, as festas, tudo muito iluminado. Tem muita essa coisa da iluminação, que para nós é exagerada às vezes, né? Com os caracteres em japonês, personagens de animação. Onde você vai ter alguma coisa que remete ou a anime ou a videogame, ou a esses personagens fofos. Essa coisa da fofura é um traço japonês. E uma primeira viagem que veio meio que no susto e abriu as portas. Virou habituê do Japão já? Virei, porque eu fiquei tão apaixonado por lá, que aí depois eu fui com um outro melhor amigo meu. Além desse, eu tenho 3 melhores amigos, está faltando levar só mais uma. Aí depois eu fui de novo sozinho, porque era caminho para poder chegar na China, ficava mais barato. Isso é uma estratégia que eu descobri depois, que se eu comprar uma passagem do Brasil direto para a China, o voo não vai ser direto, eu vou pagar mais caro. Se eu comprar uma para o Japão, eu posso pagar menos, e de lá para a China fica mais barato. Aí fui de novo para conhecer cidades que eu não conhecia. Aí mais uma vez, fiquei fascinado por essa coisa da cultura oriental. Falei, agora eu preciso conhecer a Coreia, né? Vou para a Coreia do Sul. Passei pelo Japão de novo, fui para a Coreia do Sul. Então você gostou mesmo do Oriente, já está conhecendo o Oriente todo ali? Tô tentando. A Coreia do Sul, eu acho que foi a China e a Coreia do Sul, até por questões históricas, são os mais parecidos com o Japão.
Mas depois eu fui conhecer outros países, fui para o Vietnã, Malásia, Filipinas, que é considerado Oriente, que é Oriente, mas que não tem muito a ver com a cultura japonesa, não. Já se considera um desbravador? Considero, sempre falo que eu estou aprendendo, né? Falo, não sei de nada, estou começando a aprender as coisas, mas assim, eu não tinha coragem, agora eu tenho muita vontade, eu perdi o medo, falava, vai viajar sozinho, vou para outro lado do mundo, como é que eu vou fazer, né? A língua, vou me hospedar onde? E se eu ficar perdido? Agora eu já perdi esse medo, Quem se dispõe a ser mochileiro está acostumado a encarar perrengue. E é sempre com mochila? Sempre com mochila. Nunca levei uma mala. Não que eu me gabe, nunca levei uma mala, mas nunca levei uma mala e eu conto nos dedos quantas vezes que eu peguei táxi ou Uber. É sempre a pé e de metrô. A minha primeira viagem sozinho, eu saí do Brasil e desembarquei no maior aeroporto da França, que foi o Charles de Gaulle, em Paris. Uhum. E cheguei em Paris sozinho, sem ninguém, eu tinha 19 anos. No centro de Paris, andando, vendo aquilo tudo, eu parei em frente à torre, olhei e falei, eu posso dominar o mundo. O engraçado é que as viagens te dão essa coragem, né? Até você ir a primeira vez, depois que você foi, chegou, voltou, tá inteiro e trouxe as lembranças, as memórias, as fotografias, o que para mim é uma das coisas mais importantes de retorno, você vê que você pode fazer. E a gente sempre fala aqui no nosso mapa de viagem, antes de fazer tudo isso, procure se informar. E é isso que a gente tem que fazer, né? Principalmente quando você vai para um lugar que você desconhece completamente. O Japão, que é uma cultura completamente diferente da nossa, as pessoas, a sociedade, a educação, tudo é muito diferente. É preciso conhecer antes de mais nada. Sim, a quantidade de pessoas que me procuram para perguntar sobre o Japão é muito incrível. Eu já viajei para outros países, na minha cabeça dá 31, 32, tem um mapa que eu sigo lá que diz 34. Preciso descobrir quais são esses 3. Mas as pessoas me perguntam do Japão como se fosse uma coisa impossível. E eu sempre falo, não, se você planejar direitinho, eu te ajudo a planejar, eu faço com você aqui o roteiro e tal. Mas eu tenho medo, como é que eu vou fazer lá? Isso de pessoas que já foram para fora, foram para os Estados Unidos sem falar inglês, foram para a França sem falar francês, e na hora que falam do Japão, elas ficam com medo. Mas é isso, depois que você vai a primeira vez, você fala, é possível. Existe esse medo do Japão, porque é literalmente o outro lado do mundo. Mas é só o outro lado do mundo, é o mesmo mundo. Estamos no mesmo planeta. Vinícius, muito obrigado pela sua presença. Eu acredito que foi um papo que nos trouxe muitas experiências. Obrigado por dividir isso com a gente. E a gente volta a se falar outras vezes. Quero saber das outras viagens, até porque o Oriente é uma coisa ainda muito distante para nós. Para muita gente que gosta de viajar, poucos se dão ao Oriente e a gente quer saber mais disso. Muito obrigado. Obrigado, eu. Nenhum lugar do nosso planeta é longe demais para quem tem um sonho e disposição de viajar. Nosso podcast tem justamente essa intenção, de mostrar a todo mundo que existem várias maneiras de viajar e vários destinos a conhecer. Você só precisa conhecer o seu. Daí, vem os cuidados que falamos aqui em todos os episódios. Conheça e aprenda o máximo que puder sobre o destino que você queira visitar. Nós daqui fazemos a nossa parte. Mapa de viagem que nos levou ao Japão chega ao fim. Você pode rever este e outros conteúdos nos canais da Ligue TV Digital no YouTube, Facebook, Instagram e TikTok. A você, muito obrigado, um abraço, até o próximo destino.